Woe to you are earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who had understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Muito triste. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Momento Brasil, olha a voz de Satanás. Começando mais um Decrépitos, esse podcast que tem muitos nomes também, por que não? Olha aí que coincidência. Eu sou Daniel Bayer e tem aqui comigo ele, João Carvalho. Hey ho, Decrépitos na veia, fui pro fundo do mar e dei o cu pra uma baleia. Desculpa, piadeado. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes. E os otários fazem os especiais de Natal com Santa Claus. A gente faz o nosso especial de Natal com Satan Claus. Sim, porque a gente é diferente. A gente gosta de diferentão. A gente é raro, cara. A gente é raro, somos os decrépitos raros. E tem aqui também comigo, com o João, Rafael, o Mordente. Oi! Boa noite! Olá, enfermeira! Itália. Me lembrou o Animaniacs. E aí, galera, vocês estão bom? Eu tô. Muito bom momento. Eu não tô, aí, mas eu tô fingindo. Eu finjo bem para caralho. Pra todo mundo que tá na estrada aí, viajando, levando carga, escutando a gente. Muito bom. E nesse especial fabuloso de Natal... Desculpa. Calma, Marlene, deixa eu começar. Esse especial fabuloso de Natal, estamos aqui juntos para falar sobre ele. Ele que, na verdade, é o mais importante nesse Natal, nosso pelo menos. Vamos falar sobre o Rabudo, vamos falar do Cramunhão, quem mais? Vamos falar do Tinhoso. Chupacu de Goianinha. Chupacu de Goianinha. O Caduzinho do Oitavo. O Canhoto. Não, Caduzinho do Otávio é ótimo, cara. Agora, desculpa, Eustácio da Padoca, velho. Que nome, cara. O inimigo do gerente. Onde? Eu quero já começar esse programa fazendo um protesto, uma denúncia, porque o Daniel falou, não, vou botar na pauta aqui, uns nomes e tal. Aí eu pensei, pô, você pensa, né, Tranca-Rua, Rabo de Seta. Caduzinho do Oitavo, como é que é a outra Padoca aí que falou? Eustácio da Padoca. Azelelê. O tinta de parede. O cara sentou e inventou o bagulho. Papa Negro, muito bom. Papa Negro, cara. Os Sete Peles, Cramunhão, Capiroto, Tinhoso. O mochila de criança é fenomenal, cara. O Maligno, o tio do churrasco. Como assim, velho? E onde, tá vendo? Isso é inventado, cara. Ninguém chama o capeta de tio do churrasco. Pouco de sangue, cara. Tem aqui embaixo. Inês Brasil. Essa eu concordo. Essa tem que concordar. Bom, se você ainda não reparou, estamos aqui hoje sim para falar sobre ele, o famoso, o grandioso, o diabo. Vamos aqui, né, falar o contexto histórico deste personagem. Será um personagem que habita o imaginário dos seres humanos desde sempre. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos recados e nossos jabazinhos.
bem? Ho, 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 Jingle Bell, Jingle Bells Race. Estamos chegando... Não estamos, não. Nesse episódio já passou o Natal. Olha só, agora que eu percebi. Não. Então, se você, né, não comprou o presente de Natal, ainda dá tempo de ir lá na nossa vaciloja.com, João Carvalho, e comprar peitas. Peitas da hora. Cara, 1 milhão de peitas da hora. Não apenas peitas, mas também pôsteres da hora. Sim, sim, sim. Você que gosta das nossas artes e é hipster e tem vários quadros escrito Le Chat Noir na sua casa, você também pode colocar um maravilhoso... Modéstia, dona. Isso foi tão preciso. Obrigado. É isso mesmo que eles gostam. Pode ter um quadro do Decréptos na sua casa, junto com vários outros quadros de expressionismo alemão que você nunca viu. Então, assim... Sim. O que é que o jovem gosta, a não ser expressionismo alemão? É isso, é urso. É urso, é Mesopotâmia. É Mesopotâmia, é diabo, é o quê? O que mais? Bruno De Luca com spinner na mão. Então vai lá, vaciloja.com, temos camisetas. Eu desafio as pessoas de casa, comprem um quadro nosso e mandem fazer um quadro do Bruno De Luca com um spinner na mão e coloca os dois na sua sala. As pessoas vão ficar muito confusas e vai ser muito legal. Eu acho que vale. Então se você quer dar um presente legal pra alguém, ou se você só gosta da gente e quer ter nossas camisetas, vaciloja.com, a nossa parceria com a loja, sempre lá com muitas promoções. Segue aí o Jurandir da loja lá no Twitter, né? @usiloja, e compre camisetinhas, compre tudo. Eu vou tossir, peraí. Uma gripe foda. Cara, uma outra coisa que nos mantém vivo, nos mantém respirando, nos mantém nos alimentando é o nosso Patreon, o nosso padrinho. E você pode contribuir com a manutenção do maravilhoso podcast do Gribindos, tanto no Patreon, para quem usa cartões internacionais e gosta de pagar em United States Dollars. Você pode entrar no patreon.com/thecrapitals. Ou você que usa cartões nacionais e boletos e gosta de pagar em golpinhos, temerezinhos, você pode entrar em www.padrim.com.br/decrépitos e auxiliar nosso podcast a se manter vivo. A gente aceita literalmente qualquer doação e a gente agradece enormemente de coração a cada uma e a todas elas. Continue mantendo o sonho vivo, prove para o Paul McCartney que ele é menor do que os decrépitos, doando cada vez mais. Eu venho mandando tweets diários para o Paul McCartney falando: "Hey Paul, Decréptos is bigger than Beatles." E aí, entre parênteses, but smaller than molejo. Então continue mantendo isso como uma verdade. Eu imagino muito o Paul McCartney com o iPad dele, assim, lendo isso e falando, balançando a cabeça. No. Tipo assim, ele é um tiozinho razoavelmente inteirado pra quem tem, sei lá, ele tá com o quê? 76 anos? Ah, por aí. Eu considero ele um tiozinho inteirado. Eu acho que esse lance do molejo já deve ter chegado nele, ele deve ter tido ali uma gostosa gorfada, né, de riso. Ah, molejo, esses brasileiros e tal. Então eu tenho certeza que se um tweet desse chega nele, ele vai acabar concordando, cara, porque todos nós somos menores do que o molejo. Eu acho que é isso. E continue mantendo o nosso sonho vivo. Ajuda ajuda o Daniel, ajuda o Menino Mordente, que é muito top nos ajudar, e o podcast é mais que demais. E afinal de contas, João Carvalho, quando esse podcast não tem episódio de amor, tem episódio de cilada. Olha aí. Não! Ó, belo slogan que eu terminei. Eu quase morri do coração quando o padrinho confirmou a sua doação, me amarrei e demorou. Eu acho que agora a gente conquistou, né? Mais padrinhos. Com essa a gente conquista. Vai lá então, ajuda nós. Eita. Vamos falar aqui hoje sobre ele, o Exu Facada, o Azazel, o Zero à esquerda. Cara, eu podia ficar a noite inteira lendo aqui. O Delombo. Delombo. O Vaca Gorda, cara. O Darkness, my old friend, cara. O Tutu de Guaianazes. O Azelelé. Parede Mijada. O Zarapilho. O Mar Vitalarica. Você diz que o cara, toda hora vai ter, todo episódio vai ter que ter uma micro referência a futebol e a gente vai ter que chamar este vacilo na rede, que é tipo os momentos. Tem um aqui na frente, Pedro Botelho. Doidinho tiriça que jogou no Galo, velho. Essa é a melhor lista de todos os tempos, cara.
Peneireiro, tem aqui, ó, o excomungado, o indesejado, tem o encardido. Esses são os clássicos, né? São os. Sim, os coisa nomes ruim. clássicos. Coisa ruim. Ferrabraço. Crinado é muito bom. Crinado. Crinado, adorei. Mochila de criança. O lá de baixo. O ranheta. Canheta. Marvitalarica. Caralho, Eu gosto cara. do rabo de seta, cara. Nossa, se hoje eu fosse fazer um nickname, seria rabo de seta. Macaco voadouro. Voador. Márcia do Mal, Cabeça de Morcego, Cadreel. Cara, Tem ali o tinhoso do Vai ser só- Tinder, cara. Tinhoso do Tinder. vamos só recitar o negócio, cara. Vamos só sentar e recitar os nomes. O Paulo episódio vai ser isso aí. Gordinho, cara. Paulo o quê? Gordinho. Gordinho? Gordinho. Paulo Gordinho. O Catuzinho do 8º. Catuzinho doido. Tem também o Malvadão. Olha aí. Malvadão. Parece cara. tipo o diabo da turma da Mônica, né? O Malvadão. Ai, João Carvalho, você que, né? Você É um que... demonologista você que renomado entende do pela diabo. Universidade de Sorbonne. O João, ele já esteve com o diabo, ele conversa, já conversou com o diabo. Amo Darra Soul. Trouxemos você aqui porque você é o nosso especialista de hoje, né? Daí a carteirada, explica pro ouvinte o que você já fez com o diabo. Cara, além de amor ao luar perante minhas outras companheiras Wicca, né? Eu fiz um mestrado pela Universidade da nossa querida São Paulo, pela USP, e um dos capítulos da minha dissertação foi sobre o diabo e a obra que eu estudei no meu mestrado, o Elucidarium Dionósios Augustodunenses, onde eu escrevi uma breve introdução desde sua primeira aparição no Antigo Testamento até a Idade Média, que é um subcapítulo chamado O Diabo e o Elucidário, de seu surgimento, a sua influência no imaginário medieval. Então, eu literalmente, além de ter estudado o diabo junto a Vomiting Blasphemy Tormentor, eu também o estudei formalmente na academia. Eu tive o prazer de estudar tanto na própria Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, como também na literatura intertestamentária judaica do século I a.C. até o 2 depois, e depois na patrologia grega e na patrologia latina, e também na Idade Média. Então houve um período da minha vida onde eu devo ter passado 1 ano e meio lendo absolutamente tudo que os nossos queridos escritores da Antiguidade e da Idade Média escreveram sobre o mochila de criança, o chupacu de Goianinha. Então eu tenho algum conhecimento a respeito do assunto que eu vou gentilmente dividir com todos vocês. Você, praticamente hoje, você é a nossa Xuxa. Né? Sim. Basicamente, você vai explicar. Eu quero começar já, assim, uma coisa que, assim, eu também eu não sou um estudioso do demônio, do rabudo, do zero à esquerda. Mas eu gosto do assunto. Eu já assisti muitos documentários. O History gosta muito de falar toda a história secreta do diabo, a origem de Satanás e coisas do tipo. A humanidade, ela sempre teve, né, ali uma necessidade de antropomorfizar as coisas, né, João? Sei lá, os medos, as catástrofes, tudo que acontece tem que botar a culpa em alguém. E é muito mais fácil você botar a culpa em alguém se alguém tiver ali uma carinha pra pessoa se refugiar, né? Culpar mesmo, né? O negócio bem, o mal e tudo. Quando, mais ou menos, o Exu Capiroto começou a tomar essa forma que a gente conhece hoje? Então, cara, você falou aí de um assunto que a gente volta até bem antes, bem lá atrás, né, que é essa necessidade de antropomorfizar, a necessidade de criar deuses e criar um panteão, né, metafísico que tente de alguma forma dar conta do que a gente não dá da nossa vida física, né? E isso é uma realidade de toda e qualquer cultura humana desde sempre. Agora, o diabo, como a gente vem a conhecer ele hoje, principalmente como ele perpassa no imaginário, né, judaico-cristão, que é o nosso imaginário ocidental, ele aparece pela primeira vez enquanto uma figura independente ainda no Antigo Testamento.
mas vai ser no Novo Testamento que o diabo de fato vai começar a tomar a forma do diabo como a gente conhece hoje. O diabo de chifre? Tá. O diabo não apenas o diabo de chifre, mas o diabo que é o perseguidor da humanidade. O diabo luciferiano, o diabo de chifres. Adoro isso. O diabo maligno, o verdadeiro apóstolo detronador do patético Nazareno. Nada melhor do que falar disso no Natal, né, gente? Nossa. Sim, é o momento. A gente tá sempre ali, né? É o podcast da família brasileira, né, Daniel? Sim. Eu acho até que eu vou fazer de tudo pra editar isso aqui antes e conseguir soltar antes do Natal. Que é pra pessoa ouvir na ceia. Pra pessoa poder ouvir na ceia com a família, com né? A família. Põe pra tocar, não. Preferencialmente com a família. Uma coisa que eu achei muito legal, que o Daniel já falou logo na introdução, é essa questão do imaginário, né? O que é o imaginário? O imaginário, ele é uma superestrutura simbólica que a gente reifica na estrutura da praxe por meio de processos formadores. Sejam ele do ethos comportamental, da ética, da moral, da política, da cultura. O imaginário, ele é uma tela onde um corpo social pinta as percepções que ele tem de uma realidade simbólica e material ao mesmo tempo. Então, o imaginário nada mais é do que a percepção que um grupamento tem da sua realidade e das concepções que ele tem das vicissitudes, dos deveres físicos e das esperanças e necessidades metafísicas. Então, o imaginário é uma realidade criada onde aquilo que se crê produz e possui uma valia semelhante àquilo que de fato é. É nesse imaginário que as coisas perdem meio aquela distinção de físico e metafísico que é tão comum para a nossa sociedade, que é uma sociedade desencantada, uma sociedade não tão mais atrelada à religião. Ele é um palco onde o homem, enquanto seu ator social máximo, vai fazer todos aqueles papéis para tentar aprender do real pelas lentes da razão, da percepção e da crença aquilo que ele vai construir enquanto uma realidade ampliada, tá? Então, quando a gente vai pensar lá atrás no Antigo Testamento, o Antigo Testamento vai ser a primeira vez onde Satã vai aparecer enquanto uma figura separada, individual e proativa. Por que é tão importante frisar isso? Porque no monoteísmo caldeu, né, que vai principiar o que vem a ser o judaísmo hoje, a primeira aparição de Yahvé, o Deus da tribal de Israel primitivo, ele ainda era pensado em oposição aos outros deuses. Assim como os povos que adoravam outros deuses eram pensados em oposição ao povo hebreu. É só com a evolução dessa religião tribal num monoteísmo que Yahvé vai se tornar completamente onipresente e onipotente, e qualquer comparação com outros deuses passa a ser uma afronta à sua majestade. Satã só vai aparecer, então, depois, quando a gente tem uma segunda mudança já no caso, sobre o pensamento da natureza do próprio Deus. Quando Yahvé, ele se torna esse comandante universal, que ele é onipresente e onipotente, ele era responsável literalmente por todas as coisas, tanto as boas quanto as más. Olha aí. Então, isso é uma coisa legal. Quando a gente vê lá atrás, por exemplo, em Isaías, na Bíblia, você tem uma passagem que é assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor, com S maiúsculo, sem que Yahvé o tenha feito? E você tem isso é de Amós. E você tem uma outra passagem em Isaías que é: eu formo a luz e eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, Yahvé, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, assim, lá no começo, Yahvé, o Deus único, o Deus do monoteísmo, e a gente tem em Israel pela primeira vez um monoteísmo de crença e não um monoteísmo político. A gente teve um monoteísmo anterior no Egito, mas ele era uma briga política em que um faraó decidiu abolir os outros deuses para diminuir o poder de um séquito de priests, eu esqueci a palavra, de sacerdotes de um outro deus, entendeu? Aí, tipo assim, não era de fato o povo tinha uma crença num deus único, era uma questão política.
Com Israel, não. O povo caldeu vai ser o primeiro povo que vai ter um monoteísmo de fato de crença. Eles creem na existência de um único Deus. Só que gradualmente vai começar a ter uma mudança de pensamento e começa a parecer estranho que Deus, Yahvé, o Criador, fosse responsável pelo mal. E aí, nesses momentos, as ações maléficas que antes provinham direto da deidade são desincorporadas dela e começam a tomar corpo na figura de Satã. Então a primeira vez que a gente tem a aparição de Satã como um princípio do mal é no primeiro livro de Crônicas, que é escrito mais ou menos no século IV a.C., quando ele convence Davi a realizar um censo. Então a gente pode dizer então que esse nome, Satã, foi o primeiro nome do Exu, facada. Lucinha. Sim, mais do que isso, a gente pode ir até na raiz da palavra. Eu sou muito fã de etimologia. Existe um artigo inteiro de um especialista em etimologia do aramaico chamado Shane, que está numa enciclopédia maravilhosa que chama Enciclopédia Bíblica. Enciclopédia, né, com AE em latim, bíblica, que ela tem 4 volumes e ela vem sendo produzida desde 1900, tá? Ela tem várias atualizações e tal, mas ela é bem antiga, que ele fala da etimologia da palavra Satã. Satã, que a gente usa, e o seu correlato árabe, né, Shaitan, eles derivam da raiz do semítico nordeste. O semítico nordeste é uma proto-língua que deu origem a várias outras línguas do grupo semítico, que a raiz é sitin, que ela deriva em vários verbos, como o verbo ser hostil, acusar. Ou seja, em várias passagens do Antigo Testamento, Satã não é um nome próprio, mas é um verbo. Ele significa hostilizar, acusar, perseguir. No próprio Jó é que ele vai se tornar um ente diferenciado. Aí é nesse que é um momento definidor da evolução do personagem, que ele passa a ser, então, o acusador, o adversário, tá? O que eu sabia era isso. O diabo é isso, né? O diabo é o... É isso. Aquele que acusa. É o que acusa. Tanto que você tem uma distinção muito grande depois entre a percepção judaica de Satã e a percepção cristã de Satã, né? Como eu disse, o termo Satã ele aparece no prólogo do livro de Jó, e não somente com essa conexão de ser um adversário, de ser um acusador, mas como um ente, como uma figura distinta. Ele é representado como um dos seres celestiais que perante Deus inquire sobre as suas andanças. Quando ele fala, aí você tem a passagem, né, clássica, que é a primeira que aparece, que é João 7. Então o Senhor disse a Satanás, a Satã, a Shaitan, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passar por ela, né? Então assim, esse diálogo e essa resposta que esse diálogo enseja, eles caracterizam Satanás como um membro do conselho divino que observa as atividades humanas, porém com o intuito de perscrutar os pecados e ser o seu acusador. Ele é quase que um promotor celestial. Ele só vê iniquidade e continua acusando Jó mesmo depois que ele se prova fiel. Agora uma pergunta rapidinho, João. O ouvinte deve estar se perguntando também, e eu também estou aqui. Esse Satã que você está falando ainda não era né, o mesmo que é o Lúcifer, né? Que daí já é uma outra... existe uma sobreposição das figuras de Satanás e Lúcifer. Que o Lúcifer tem a história, né? Dele ser o filho de Deus, anjo caído e tudo mais. Ele é um anjo caído. Então, em essência, essa primeira versão, vamos dizer assim, é basicamente o metaleiro que intima pra pegar sua camisa. É isso. Essa primeira versão é basicamente o cagueta do rolê. Olha só. Uma das piores versões, inclusive. Ele é o cara que aponta e fala, lá, tá fazendo merda. Olha lá, roubou o vinho da adega. Sacou? Então, assim, quando... É por isso que, tipo assim, os judeus que né, não veem o Novo Testamento com a mesma força religiosa do Antigo Testamento, né, eles tem na figura de Satã essa espécie de promotor, né, no sentido jurídico de Deus. Ele é o adversário da humanidade mais do que propriamente o adversário de Yahvé. Sim. Já os cristãos percebem nessa atividade desafiadora de Satã contra Deus, leia-se mesmo quando Jó se prova, ele continua falando, o princípio incorporado de toda a iniquidade. E aí Satã é sobreposto a Lúcifer. Ele é inimigo de Deus
Deus e dos homens, porque ele é inimigo de tudo que é bom. Então, como a criação é boa, entendeu? Então ele é o inimigo da criação. Ele é simplesmente o inimigo. E tanto que Shittim, essa Shaitan, também pode ser traduzido como o adversário, exatamente por causa dessa leitura cristã que é dada no Novo Testamento. Aí, se a gente for pensar na questão da exegese bíblica, entre os séculos II e o século I depois de Cristo, a gente tem a produção de todo um corpus literário, que são os literários apócrifos, que são os evangelhos apócrifos. Nessa literatura, você começa a ter vários exemplos das obras demoníacas que tentam destruir os planos de Deus, tá? Então, assim, você tem o livro de Enoque, que é muito interessante nesse sentido, que é um evangelho apócrifo, que ele fala literalmente da queda das falanges comandadas por Semiasa. Você teria tido 2 rebeliões na Cidade de Prata. A primeira com Lúcifer, que é o primeiro anjo que cai, e a segunda com Semiasa e suas 77 falanges, tá? Então, assim, na primeira, Lúcifer vai contra a ideia da criação, ele acha que Deus está errando em criar o ser humano com o livre-arbítrio, ele cai, e na segunda, Semiasa desce ao Monte Eufrates com 77 falanges de anjo, ou seja, são anjos comandando um rio de anjinhos, tá? Se a gente for pensar, são alguns arcanjos e quase nenhum serafim comandando vários anjos, que eles descem ao Monte Eufrates para literalmente transar, para copular com as mulheres humanas. E o fruto dessas cópulas seriam os gigantes. Os gigantes vão começar a espalhar pela terra e cobrir a terra de sangue e de iniquidade, e aí vem o dilúvio para limpar os gigantes, para tirar a impiedade. E esses anjos caídos que desceram com Semiasa são banidos para um lugar deserto, que na demonologia é chamado de deserto do Dael, onde eles ficam esperando a sua punição final quando do juízo final. Mas o mais legal aqui é que as obras de impiedade, entre aspas, feito pelos anjos, são ensinar aos homens e às mulheres as artes proibidas. E as artes proibidas, na real, são as artes mais úteis do mundo, porque eles ensinam a escrever livro, eles ensinam a usar cosméticos, eles ensinam a fazer armas. Então, assim, basicamente eles ensinam as técnicas que os homens usam no dia a dia, mas que são as técnicas que corrompem os homens e fazem com que eles briguem um com os outros, se tornem vaidosos, entendeu? Eles quase que ensinam a sociedade a funcionar, mas também colocam nessa sociedade o pecado. Basicamente, para quem não entendeu, o diabo, ele basicamente pegou a máquina, que é o ser humano, instalou o software, instalou o sistema operacional, os programas necessários, configurou tudo bonitinho, aí ele foi lá, instalou o Baidu e vazou. E agora a gente tá cheio de como é que chama? De barra de ferramentas. Tá cheio de barra de ferramenta, Edware, começa em 32 sites diferentes. Por isso a humanidade tá essa merda que é hoje. Cara, a citação é super interessante aqui, ó. Eu vou até pegar a citação do Evangelho Apócrifo. Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armadura, abrindo seus olhos para os metais e a maneira de trabalhá-los. Vieram depois os braceletes, os adornos diversos, o uso de cosméticos, o embelezamento das pálpebras e toda sorte de pedras preciosas e artes de tinta. Olha aí, ensinou a desenhar. Pô, não existiria então, assim, a Marvel sem o diabo, sem o Azazel. Ou seja, em última instância, quando o Mickey comprou a Marvel e a Fox e a DC e todas as empresas do mundo, a gente tem basicamente que Mickey é Azazel. Olha aí, e quem diria? Por isso aquela orelha dele, tá explicado. Eu sou o diabo. Aí a gente já tem uma primeira, né, assim, mais uma evolução, mais um caminhar, né, não apenas da figura do diabo, mas também dos seus sequazes, desse exército de anjos caídos e demônios. Lembrando que a palavra demônios vem do grego daimon, que é espírito, ou seja, são seres imateriais, seres espirituais, né, que são potestades, são seres de grande poder, de existência metafísica, que auxiliam essas hostes compostas por anjos caídos e esses demônios para fazer com que o homem caia em tentação. Mas hostes essas que estão sempre fadadas à destruição quando chegar a escatologia final, quando tiver a parousia, quando tiver a segunda volta de Cristo. Enfim, no juízo final eles vão perder, mas a função deles neste mundo é levar o homem ao pecado.
Ah, sim. É bom a gente deixar também claro a diferença entre um demônio e, sei lá, um fantasma, né? O demônio, ele nunca foi humano, né? Ele sempre foi o espírito tipo do mal. O demônio, ele é um ser que nasce espiritualmente. Eu vou chegar nisso daqui a pouco, inclusive. Porque, assim, no Antigo Testamento, né, as referências a Satã e seus sequazes são super escassas, mas no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, a teologia do diabo ela é quase tão importante quanto a teologia do Cristo. Então, assim, e todos os escritos medievais, então, nos escritos medievais, muitas vezes o diabo aparece mais do que o próprio Deus. É quase que uma teologia negativa do que você não pode fazer, do que de ruim que vai acontecer, do que uma teologia positiva, uma teologia de salvação, né? Então, assim, no Novo Testamento, Satã já é um antagonista de Deus, bem como também do seu filho, de Jesus. E aí você tem uma divisão muito clara do que é o reino de Deus, repleto de luz e retidão, e o reino do demônio, onde as trevas e a maldade jazem soberana. Isso, inclusive, vem escrito textualmente, tanto em Mateus quanto em Marcos. Então, basicamente, no Novo Testamento, Satanás foi promovido, porque antes ele era o inimigo da humanidade, e agora ele é uma coisa celestial que está ali pau a pau. Ele foi promovido, foi isso. Na verdade, o que a gente tem é que a teologia cristã, ela se foca muito mais na figura do diabo, e o diabo ele ganha uma potência muito maior do que ele tem na teologia judaica. Então, no Antigo Testamento, na teologia judaica, ele teria muito mais uma função de adversário da humanidade, mas jamais adversário de Deus, porque o monoteísmo deles é tão cristalizado, e eles ainda não tiveram o profeta desse monoteísmo, eles ainda estão aguardando o seu Messias. Uhum. É inconcebível para eles que um ser consiga disputar, mesmo que seja só nessa terra, a grandeza e a potestas, o poder de Yahvé. Já o cristianismo, ele é quase necessário. Ele não apenas é maior, como ele é necessário a essa história, porque... No Velho Testamento, então, ele é tipo o gerente da loja, e no Novo Testamento ele é tipo o gerente regional. É tipo isso, porque no Novo Testamento, boa parte das coisas que ele faz, os milagres de Jesus vai ser literalmente combater os malefícios. Você pega uma citação, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é Marcos. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe então o espírito, né? Qual é o teu nome? E perguntou então Jesus para ele, para o espírito, qual era o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ou seja, cara, basicamente correntes não. Ele respondeu: Caduzinho do oitavo. Caduzinho do oitavo. Porque eu moro no oitavo andar. Ou seja, cara, esse Satanás seria um Satanás legal, cara. Tipo um Pernalonga. Cara, esse é basicamente o Satanás de Meguido, que é o Satanás que é todo poderoso, até que a corrente de Jesus chega, ele olha pros braços e fala: correntes, não! Nazareno, você é o Senhor! Sacou? Então, assim, o poder do diabo tá presente em tudo que afasta o homem de Deus, como em qualquer resistência aos ensinamentos cristãos. Mas ele não tem poder nenhum perante o Cristo e suas obras. Então, assim, ele sempre perde. Ele é o oponente, mas ele é um oponente sempre derrotado. Ele é o México dos demônios. Ele é o México. Satanizou como nunca, exorcizou como sempre. O que o diabo quer de verdade? Ele quer ferrar com a humanidade, certo?
quer danar a humanidade. A questão é o seguinte, em última instância... Colocar no seio da maldade. A gente, exatamente, é tirar a criança da escola e colocar ela na teta da maldade. Essa é a função do diabo. Tá, mas depois que ele fizer isso, pra quê? Ele ganha o quê? Ele só uma... Aí que tá, é só de ser o opositor, dele. só? Você tem que pensar o seguinte, perante o ideário construído e o imaginário judaico-cristão, e principalmente perante o cristianismo, a gente tem que entender que o diabo, ele é uma figura que foi, em última instância, criada por um Deus onisciente e onipotente. Então, tudo que o diabo faz ou fará já é de conhecimento de Deus e já é de acordo com os desígnios da própria potestade, que em última instância usa desta figura para testar os homens durante a sua caminhada nesse reino, para que eles sejam salvos no final e voltem a viver como eles viviam no tempo primevo, antes da corrupção de Eva. Eu tenho. Então você tem toda uma função aí que você tem. Ele é útil, então. Basicamente, ele é útil. Ele é uma concepção temporal que ela é elíptica, porque ela se repete em ciclos, mas ela caminha ao longo da história. Então é como se fossem várias elipses se repetindo, desde o momento primeiro da cosmogonia, onde o mundo foi criado, até o momento final da escatologia, onde o mundo vai ser destruído e recriado de forma perene num ambiente metafísico. E aí, assim, um fenômeno que perpassa esse Novo Testamento é que o diabo também é auxiliado por um sem número de, entre aspas, demônios, né, espíritos menores, que eles agem sobremaneira pelo meio da religião romana. O próprio Paulo diz isso, e a teologia paulina é muito importante, principalmente para o cristianismo primitivo. Antes digo que as coisas que sacrificam os gentios, as sacrificam aos demônios, aos espíritos e não a Deus. Lembrando que Paulo era falando de grego, e quando ele fala sacrificam aos demônios, ele quer dizer sacrificam aos espíritos. Demônios é uma tradução do latim mal feita do grego. Ah, olha só. Tá? E assim, ele fala com a sua comunidade, não quero que sejais partícipes com os demônios, ou seja, com os espíritos. Por quê? Porque as religiões da antiguidade eram religiões politeístas e você tinha diversos manes, espíritos, manifestações, cada uma relacionada a alguma coisa. Pro cristianismo, que é uma religião monoteísta em combate com essas religiões, aqueles eram as hostes do diabo e dos seus sequazes que causavam doenças, que traziam desgraça para as pessoas, que traziam todo tipo de problema. Tanto, como eu disse anteriormente, grande parte dos milagres de Jesus são a cura desses malefícios causados por esses demônios. Mas esses demônios ainda assim são todos subordinados a Deus e vão sofrer quando da segunda vida do Messias, ou seja, quando da escatologia final, quando Jesus voltar e o tempo deste mundo acabar para passar para um tempo eterno. Ou seja, o que a gente tem com isso é basicamente uma certeza de triunfo de uma fé que era de uma igreja muito jovem e militante. Então, os próprios demônios, eles vão servir a essa ideia do triunfo final de Cristo. Então já é um negocinho meio carta marcada ali já, né? A gente vai pro intervalo rapidinho e a gente já volta com mais Satanás. Gente, estamos aqui falando do diabo, eu quero abrir um parêntese completamente impromptu em relação à pauta. Diabos top do cinema. Diabos top do cinema. O meu diabo sem fantasia, Al Pacino, masculino, Eu ia falar favorito é o Al Pacino. Al Pacino, pô. Advogado do diabo, Advogado do convenhamos, ele detona. Sim. O meu diabo masculino com fantasia favorito é o Dave Grohl no filme do Tenacious D. Nossa, sim, cara, sim. Tá muito engraçado. Tá muito... Ele aparece muito pouco. I love metal. Ele aparece pouco, mas aparece bem. Daí, diabos femininos. Minha diaba favorita sem fantasia é Elizabeth Hurley, no Endiabrado, em que ela tazana o Brendan Fraser. E com fantasia, que tipo assim, beleza, era um manto e um cadinho de maquiagem, que foi a Rosalinda Celentano na Paixão de Cristo, que tá muito sinistro. E eu conto como fantasia porque tá lá, tem todo um figurino. A Liz Hurley também, mas ela não tá tão caracterizada.
Então esses são os meus diabos top do cinema. Vocês têm alguma coisa pra acrescentar? Alguma pergunta? Cara, até agora todo mundo entendeu. Sabe um diabo que eu gosto bastante, por incrível que pareça? É brasileiro. Vocês lembram do Alto da Compadecida? Sim, cara. Que o Luiz Melo faz o puta de um diabo. Assim, ele na frente de todo mundo, ele tá normal. Aí quando ele fica puto, ele vira pra câmera assim e fica um puta de um diabo, cara. É assustador o negócio. E brasileiro, cara. Filmaço. Muito bem lembrado. É um ótimo diabo. É um ótimo diabo. Diabos brasileiros aí. Bom, tem o Temer, né? Que não tá no cinema. Esse é um que a gente não gosta de lembrar que ele tá aí. Mas esse é anterior ao próprio Shaitan e causou a sua queda. Sim, foi ele que empurrou o Shaitan. Eu ia comentar isso, cara, que a... Ele virou pro Shaitan e falou assim, não, pode usar esses fundos da Caixa Econômica Federal sim, não pega nada. A metáfora que eu ia fazer sobre essa relação, tipo, do Velho Testamento pro Novo Testamento, que era uma metáfora que uma das minhas missões hoje é tentar fazer o João rir e perder a linha de raciocínio. Você quer atrapalhar tá conseguindo, tá de parabéns. Quer atrapalhar o palestrinha. Eu pensei na metáfora assim, tipo, a gente pensa o mundo como, tipo, sei lá, uma grande cadeia ideológica, tipo Walmart. E aí, tipo, Deus é o presidente, ninguém nunca viu, e é um doidinho, tá lá. Ele só aparece, na câmera ele só aparece com a cadeira tampando. E aí Satanás é tipo o gerente regional, que é o cara que vai lá, tipo, coordenar os bagulho, e que, pra todos os efeitos, é o cara que manda. E aí tem Jesus, que é o vice-presidente, que é um cara que aparece mais. E aí, tipo, a missão de Satanás é, tipo, os trabalhadores querem, tipo, aumentos e boas condições, etc. E aí o presidente nem fala nada e o Satanás fica lá, tipo, tentando distrair. Ô, galera, já ensinei vocês a fumar maconha na maçã? Não? Sério? Nossa, vocês precisam ver isso. Vamos dar uma festa muito louca, vão todo mundo pirar. E aí, tipo, ele não deixa as pessoas chegarem no posto mais alto pra poder falar, pô, galera, tipo assim, você vai me cobrar pra mijar, sacou? Porra, me ajuda aí. E aí foi basicamente essa, e eu acho que hoje eu tive meu momento citei Foucault. Fica aí um abraço pro Furlan, pro Juliano, pro Davi, pros meninos da Quase Tudo, Raulzito. O meu momento citei Foucault. Fiz uma metáfora super político-socioeconômica, cara. Aí, ó. Que isso, cultura demais. Escuta o João, não, o João sabe de nada, não, sou. O cara que lê os bagulho aqui sou eu, só que eu fico na minha, sacou? Esse aqui é o negócio. Your mother sucks cocks in hell, you faithless swine. João, me diz uma coisa. Quando foi que surgiu esse formato de diabo que a gente conhece hoje? Com chifre, pata de bode, esse tipo de formatinho? Isso vai numa transição que começa ali, logo no intertestamentário judaico, então assim... principalmente, né, depois de Cristo, nos 2 primeiros séculos da nossa era, mas só vai terminar de se formar enquanto a gente conhece na Idade Média, tá? Então, assim, isso é uma construção que é muito dependente, inclusive, depois das ilustrações que são feitas nas traduções que se fazem do Dionísio Pseudo-Areopagita na Idade Média. Dionísio Pseudo-Areopagita, ele escreve um livro que chama Da Hierarquia Celeste, e esse livro depois é traduzido por Scotus Eurígena no século IX, e ele é ilustrado, e algumas dessas ilustrações são muito importantes para essa formação dessa figura do diabo, como a gente vê, com asas e chifres e tal. Isso vai terminar de acontecer na Idade Média, mas já começa ainda no intertestamentário judaico. Certo. Tá? E essa visão, né, do diabo e a participação dele na história santa, ela é adotada pelos pais da igreja a partir de Justino Mártir. São Justino Mártir, ele viveu mais ou menos entre 100 e 165 depois de Cristo, e ele vai defender uma visão que é a visão da queda, que ficou clássica, que lá no Gênesis só começa a falar dela, mas que ela é mais trabalhada em detalhes num livro apócrifo que chama o livro de Adão e Eva, que é escrito entre o final do último século antes de Cristo e o começo do primeiro século depois de Cristo. É difícil às vezes de datar esses apócrifos, e São Justino vai defender e propugnar por essa visão na patrologia latina, e isso depois vai entrar na patrologia grega. O São Justino, ele escreve um livro que ele chama Apologia Proter Hyperistianum,
que é quase que tipo uma apologia sobre por conta sobre e a respeito dos cristãos, e ele vai falar muito de como que o diabo participou na queda do homem, na queda de Adão e Eva, que ele traz isso de livros apócrifos. Depois disso, Orígenes, que é um dos pais da igreja, no seu Exaplorum, ele vai trazer essa solução que foi dada pela patrologia grega para a tradição do corpo da Igreja Católica. Então, você tem essa ideia, né, das duas quedas, que seria essa queda primeira, né, dos anjos que caem, por Satã que cai, né, por sua própria perfídia contra Deus, e os anjos depois caem separadamente pelos seus próprios pecados, né. No Exaplorum do Orígenes, que é grego e que depois vai ser traduzido para o latim, a gente já tem essa ideia desse comentário sobre o Gênesis, onde ele traz muito de São Justino e indiretamente traz desse evangelho apócrifo, e isso acaba entrando na concepção e na tradição patrística. Isso depois vai continuar indo desde Paulo até Santo Agostinho. Então, assim, é bem interessante. Pro Orígenes, a solução que ele dá para que essas quedas dos anjos não influenciem na história santa dos homens, ou seja, para que ela aconteça meio que quase que antes dos tempos, é que os anjos teriam caído antes da criação da humanidade, de fato, antes da criação do próprio mundo. Então a queda do homem seria parte de um grande embate que já teria começado quando parte dessas hostes angelicais teriam se revoltado contra o Criador, trazidas por Lúcifer. Então ele meio que junta as duas quedas numa só antes, para que a história fique mais palatável e mais concatenada, né? E no começo é muito engraçado isso, porque o diabo só vai morar no centro da Terra no meio da Idade Média. Desde Paulo até Santo Agostinho, eles moravam logo acima da abóbada celeste, eles moravam no ar acima da Terra, porque os anjos, assim como os diabos, assim como os anjos, eles tinham um corpo etéreo, e isso dava poderes para eles, um corpo não físico, não carnal, e isso imbuía ele com poderes de percepção e transporte. Então eles conseguiam se mover muito rapidamente por não ter um corpo, e eles conseguiam perceber os humores das pessoas. Nossa, eu queria tanto ter esse poder. E seria a partir dessa morada celeste, aérea, que Satã e sua horte perseguiam e confundiam constantemente os cristãos. Então, assim, Irineu, Tertuliano, a maioria dos pais da igreja, principalmente do período pré-niceno, antes do concílio de Nicéia, escreve sobre essas diversas formas que essa perseguição pode tomar. Então, doença, seca, má colheita, epidemia, inundação, perseguição religiosa, heresia, cisma interno de uma igreja. Tudo era culpa dessas hostes infernais que ficavam voando em cima da gente o tempo todo. Your mother sucks cocks in hell, you faithless swine. The power of Christ compels you. Eu quero abrir aqui um parênteses e fazer aqui uma crítica ao diabo, uma crítica aberta ao diabo, que você falou do Adão e Eva, né? Aquela história famosa que todo mundo conhece, da maçã. Que caído você se transformar numa cobrinha e fazer a mulher comer uma maçã, né? Que coisa mais caída, aquela coisa, né, seu provavelmente diabo? o original era um damasco, né? Porque a maçã é uma fruta muito europeia para existir naquela região. Pois é, ainda não tinha sido inventada ainda a maçã pelo Isaac Newton. Mas que coisa caída, né? É o que? É Castelo Rá-Tim-Bum o negócio. A cobra que fala, hein? Vem comer essa maçã. Nossa, que negócio caído. Eu só queria aqui deixar essa crítica ao diabo, essa crítica aberta. E aquela coisa, né? Tipo, à medida que você vai afastando dos primeiros tempos da igreja, o otimismo da igreja da volta de Cristo é amanhã, tipo assim... Cristos preso amanhã, sacou? Vai diminuindo esse otimismo. Uma ótima referência.
Obrigado. Então, assim, a medida, né, que os pais da igreja, como o grande Santo Sérgio, né, vai sumindo e vai acabando desse otimismo de Cristo preso amanhã, o poder do diabo e dos seus sequazes, ele vai aumentando. Então, assim, vão tendo novos medos e ansiedades que são decorrentes dessas realidades históricas, e cada vez mais os demônios começam a se espalhar por toda a cristandade e eles estão em todas as partes. Tem um professor de medieval brasileiro, que eu fiz mestrado com ele, inclusive foi meu orientador, o Nogueira, que ele literalmente dedicou a vida dele ao estudo do diabo. Eu recomendo um livro dele que é muito legal, que chama O Diabo no Imaginário Cristão, que é super pequeno, baratinho, vale super a pena, você compra aí usadão em qualquer canto. Ele tem uma frase que eu acho que é bem legal, que resume bem o que acontece, que é o seguinte, ele fala assim, estamos bem longe da certeza triunfante dos primeiros cristãos. Daqui em diante, os demônios não são mais simples inimigos externos, condenados a serem vencidos muitas e muitas vezes pelos propagadores de uma fé militante, até o dia em que serão finalmente aniquilados pela eternidade. Eles invadiram os menores espaços da vida e se introduziram na alma dos indivíduos. Não são mais imaginados como criaturas maléficas provocadoras de calamidade e epidemias. Eles são chamados a representar todos os desejos que cada cristão alimenta no seu coração, sem se atrever a reconhecê-los como seus. Ou seja, é nessa hora que aparece os súcubos, os íncubos. Então, assim, você tem vontade de beber... Encosto, não é? É um encosto. Não é? Exatamente, é um encosto. Você tem vontade de beber? É encosto. Você tem vontade de trepar? É encosto. Você viu um belo rapaz, deu um formigamento no bumbum? Encosto. Nossa, vontade de beber, vontade de coisar. Ó, esse encosto tá foda. Sacou? Então, assim, você tem toda essa evolução da figura de Satã e dos demônios, que no período medievo ela atinge píncaros nunca antes conhecidos. Então, assim, nunca antes na história deste país os demônios fizeram tanto por tanta gente. João, sacou? Eles viram figuras do dia a dia. João, agora eu quero saber uma coisa. O famoso, e esse é talvez tão famoso quanto, que eu acho que, não sei se é o mesmo, o Anticristo. Já tivemos vários famosos, inclusive, falando... Não, até Napoleão Bonaparte, Hitler, né? Hitler, o Papa lá, o Bento lá, o alemão. Papa que vai ser o Anticristo. O Anticristo, assim, é o diabo? É o diabo? Não necessariamente. O Anticristo, ele é mais um dos operadores do diabo, mas ele tem uma função no Apocalipse. O Anticristo, ele é um dos prenúncios do Apocalipse, tá? Então, assim, São João escreve o Apocalipse, e o Apocalipse, durante muito tempo, ele é um livro proscrito da Bíblia. Pra você ter ideia, se você pegasse qualquer recensão do que seria a Bíblia entre os séculos II e o século VII, não tem o Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João, ele só vai ser recuperado a partir do século VII, ele só vai entrar de fato na literatura canônica da igreja depois do século X, tá? Então, durante um bom tempo depois da sua escritura, o livro de São João, o Apocalipse, ele foi considerado, ele foi preterido na tradição da Igreja Católica, porque ele era muito místico. João, ele era de uma corrente gnóstica, ele não era das correntes que a ortodoxia consagrou como cânone no Concílio de Nicéia, e isso fez com que o Apocalipse durante muito tempo fosse meio que um livro proscrito, um livro banido. Ninguém queria muito saber do Apocalipse, porque ele era de uma corrente muito mística do cristianismo, e como ele era muito místico, ele era de difícil interpretação e podia levar a várias heresias. Então ele ficou muito afastado. E é no Apocalipse de São João que a gente vai ter as descrições maiores da figura do Anticristo. Então, assim, o Anticristo, ele tem, hoje em dia na tradição da igreja, uma função muito mais de precipitar os acontecimentos que levarão à segunda vida de Cristo e à escatologia final do mundo do que qualquer coisa, mas ele não é per se o diabo, ele é uma das manifestações possíveis do diabo. Fez sentido? Sim, fez sim. Então eu posso fazer outra pergunta já? Já emendar? Sim, senhor. Eu quero fazer uma. Vai lá, Mordente, faz uma. Se a sua é de segmento, por favor, dê segmento. Não, já era um outro... Assim, tem a ver, mas é outra coisa. Pode fazer a sua. Eu tenho uma pergunta muito pertinente pra fazer, cara. Porque assim, tem várias coisas que... eu já ouvi falar disso. Eu não manjo porra nenhuma, saca? Tô aqui pela zoeira.
Mas eu tenho uma pergunta pertinente agora para fazer, então, pro digníssimo catedrático demonologista da Universidade de Sorbonne, João Carvalho. João, o diabo, ele é mesmo o pai do rock? Cara, com certeza. Eu também acho. Pelo que dizem, né, da história do blues, que ensejou o rock, muitos dos artistas do blues marginal, né, quando o blues começa antes, né, de ser esbranquiçado na sociedade norte-americana, muitos daqueles artistas diziam-se que eles tinham um pacto com o diabo. Sim, então, o Stevie Ray Vaughan tinha. Uhum. É basicamente o jeito da galera de não então, ser na verdade, talentoso. eu vou ir além. O diabo, ele não é o pai do rock, ele é o avô do rock. Porque ele é o pai do blues. E o blues é o pai do rock. Boa, muito, muito bom. Porque, na verdade, é só comentários das inimigas. Os caras são super talentosos e falam, não, isso é coisa do capeta, seu cara. É exatamente isso. Quem consegue cantar e tocar assim? Ninguém consegue. E mais ainda, numa sociedade completamente preconceituosa abertamente, né? Porque, assim, nossas sociedades são preconceituosas até hoje, mas de forma velada. Aquela era uma sociedade que era abertamente preconceituosa. Então, mais do que como diabos alguém consegue tocar e cantar tanto, como diabos um homem negro consegue tocar e cantar tanto. Sim. E gozado isso, né, cara? Por que as coisas absurdas, entre aspas, tinha que ser coisa do diabo, não podia ser coisa de Deus, né? Tipo, isso aí não é coisa de Deus, não. É aquela coisa. Você vê como é que o imaginário é uma coisa louca, porque o imaginário ele vai perpassando as culturas ao longo da história, e às vezes você não sabe nem de onde. Lá atrás, com Semiasa, são os demônios, entre aspas, né, os anjos caídos, que ensinam as artes liberais aos homens. As coisas transgressoras, né? Exatamente. Então, por toda a Idade Média, as artes liberais eram vistas como coisas ligadas ao demônio. Então, os artistas mambembes, os circenses, os bardos, os aedos e rapisodos, eles tinham uma ligação com o demônio, até porque eles tinham ligações fortes com o paganismo. E o paganismo era coisa do diabo. Então, todo aquele que adora qualquer entidade que não seja Deus está adorando, por conseguinte, o diabo. Essa que a gente chama de lógica binária. É a mesma coisa se for pensar. Ainda antes, no dualismo de Ahriman e Ahura Mazda, né, que você tinha uma religião... Peraí. Ahriman é o nome do guitarrista do Dark Funeral. Agora já sei onde ele tirou. O Ahriman tirou esse nome de Ahriman, que era o oponente de Ahura Mazda, que era uma religião dual, o zoroastrianismo é baseado nela, que basicamente você tinha uma entidade boa e uma entidade ruim que iam perpassando planos de existência se combatendo. É muito com base nesse misticismo oriental, desse dualismo zoroastriano de Ahriman e Ahura Mazda, que se baseia parte do gnosticismo cristão, cujo maior expoente é São João, que escreveu o Apocalipse. Olha só. Olha aí. Que loucura. Que loucura. É todo pra ser psicodélico. A gente tá aqui falando, porque ou você é white metal, ou você é black metal, mas, tipo assim, tem toda uma gama de psicodelia no meio. Tipo assim, não, galera... Mas tem todo um progressivo ocultista italiano, como o Jácula e o Antônio Rex no meio. Sim. Então... Achei muito interessante, porque assim, eu fiz uma pergunta que eu anotei, eu tô com o bloco de notas aberto aqui, eu anotei ela no começo, eu vou fazer essa pergunta, e a resposta foi substancial, é certo, quer dizer, eu discordo com veemência, eu acho que rock não é coisa do diabo, mas... Sim. Como eu disse, né, teve toda uma evolução da figura de Satã, de Lúcifer, dos demônios no medieval. E o que eu acho interessante é que é na Idade Média que eles vão se tornar, em definitivo, seres de natureza puramente espiritual. Eu tinha dito lá atrás do pseudo Dionísio Areopagita, porque era alguém que escrevia como se fosse o filósofo grego Dionísio Areopagita, mas não era, ele só usava desse argumento de autoridade, assinava como se fosse, e depois, muito tempo depois, no século XX, é que a crítica textual pôde, através da etimologia daqueles escritos, ver que o grego que era usado, a forma como as coisas eram escritas, era muito posterior à existência de Dionísio. Esse pseudo Dionísio escreveu no século V um livro que chama Perites Uranias Hierarchias, traduzido do grego, sobre as hierarquias celestes.
E é a primeira vez que você tem essa proposição feita, né? Não a primeira vez que tem a proposição que os anjos eram seres puramente espirituais, mas é a primeira vez que eles têm essa proposição com uma hierarquia complexa da sua organização, e que esse mesmo princípio dos anjos serem seres puramente espirituais se aplicaria tanto aos anjos caídos como aos outros espíritos do mal, leia-se os demônios. Esse texto do Dionísio Pseudo-Areopagita, ele é traduzido no século IX ao latim por um escritor chamado Scotus Erigena, que ele escreve o Super Hierarchiam Celesti Sancti Dionisi, sobre a hierarquia celeste de Santo Dionísio, que entra na patrologia latina clássica e que vai ser o que vai dar a base para a doutrina de São Tomás. São Tomás de Aquino, quando ele escreve a sua Summa Totius Theologiae, o resumo de toda a teologia, ele segue essa divisão do Dionísio Pseudo-Areopagita, traduzida por Scotus Erigena, que aplica essas divisões hierárquicas tanto às ordens dos anjos como às dos demônios. Então é por Aquino, lá no século XIII, que a gente vai ter os querubins e depois os anjos, arcanjos, serafins, e a mesma coisa com uma hierarquia para os anjos caídos e os demônios. E eu acho que é super interessante a gente ver como que isso é uma coisa que está lá na raiz do Antigo Testamento. Isso acaba indo muito mais para a igreja oriental, ou seja, para a patrística grega, e só volta na Idade Média muito posteriormente, mas volta com uma força muito grande exatamente por esses demônios terem se tornado extremamente numerosos e poderosos e passarem a responder pelos humores e pelos desejos de pecar dos homens. E tem um texto que é deliciosamente maravilhoso, que é de Cesário de Hesterbach, que ele escreve bem posterior, assim, antes do São Tomás, mas bem depois do Dionísio. Ele escreve um livro que chama Diálogos Miraculorum, e nesse livro tem uma anedota que eu traduzi do latim pro português, que eu acho maravilhosa. Eu vou ler para vocês. Certa freira estava sendo constantemente tentada por um demônio a cometer luxúria. Ela então reza para ser aliviada dessa tentação. Eis que aparece um anjo e recomenda um versículo certo de um certo salmo como cura. Após declamar o versículo, a freira se vê livre do seu desejo luxurioso, mas passa a sentir vontade de blasfemar. Novamente ela reza pedindo ajuda, e novamente o anjo lhe aparece e indica um outro salmo. Entretanto, ele avisa que, se passado o desejo da blasfêmia, ela voltará a ter desejo de luxúria. Ela então opta pelo desejo de luxúria, porque é melhor sofrer na carne do que sofrer na alma. Então você vê que loucura. Muito bom. Você vê que loucura que é a mente desse homem do medievo. O homem medieval, ele é, em última instância, o homus religiosus perfeito. Ele, assim, a vida dele é completamente pautada e miscuída, inserida nessa religiosidade, nesse imaginário, de forma que pra gente é muito fácil ver isso tudo e falar, isso é físico, isso é metafísico. Pra ele não, pra ele era uma coisa só. Então é tanta retrojeção psicológica dessa existência dos demônios que ela passa a ser real e passa a ser uma coisa do seu dia a dia. Então, assim, eu acho muito interessante da gente perceber isso. E isso é uma coisa que só vai ser vencida lá no século XVIII, principalmente no século XIX, quando a gente tem, né, um fenômeno que o Weber depois chama de Entzauberung der Welt, o desencantamento do mundo, que é quando a modernidade principia, e toda a questão do racionalismo e do iluminismo vai levar a um desencantamento do mundo e a uma separação maior do que é metafísica, do que é crença e do que seria a nossa realidade tangível. Muito bem. João, eu vou ler uma citação aqui. Atenção, uma citação séria. E eu quero que você discorra sobre o tema. Eu sei mais ou menos sobre esse tema, mas eu quero ouvir de você. Atenção para a citação. Eu quero reverb. Muito obrigado, produção. Ai de vós, ó terra e mar, pois o demônio envia a besta com ódio, porque ele sabe que o tempo é curto. Deixe aquele que compreende reconhecer o número da besta, porque é um número humano,
Seu número é 666. Poderia Cara, ser da Bíblia? Poderia, mas é Iron Maiden. É Iron Maiden, mas é Iron Maiden baseado no capítulo 12 do Apocalipse. Exatamente, que eu tenho aqui também comigo a citação. Eu posso fazer de novo? Eu gostei de fazer citações. Por favor. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e seu número é 666. João, então, da onde vem o 666 tão conhecido aí nas músicas de Iron Maiden, de, sei lá, de metal em geral? Cara, assim, você tem várias origens plausíveis do número. O que a gente tem que entender é que na cabala hebraica e na antiguidade, principalmente, né, era muito comum você usar números para disfarçar um nome. Então, tanto no alfabeto grego como no alfabeto hebraico, toda letra tem um número que se corresponde, e se você somasse as letras desse nome, você tinha um código numérico, tá? Certo. Então, assim, se você escreve o nome do imperador Nero César em hebraico, a equação fica basicamente 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 100 mais 6 mais 200 mais 50, que dá 666. Ui, aí. Tá? Então, assim, existe toda uma crença, que é uma das possibilidades, que a perseguição de Nero aos cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada por esses primeiros cristãos, e que no Apocalipse, tá, você teria este número como a representação personificada do diabo, porque o diabo é aquele que persegue os cristãos. Porque, como eu já disse no começo, para o imaginário cristão, o diabo tem a ideia de perseguição da humanidade e inimigo de Deus. Ele não é só igual era nos judeus, que era o cara que advogava, que era promotoria contra os homens. Ele também é o perseguidor de Deus. E no caso dos cristãos, os cristãos eram os representantes verdadeiros de Deus, porque eles aceitaram o filho dele como Messias. Então, esse seria um código que se voltaria a Nero, mas Nero não dizendo que Nero é o anticristo ou que Nero é o diabo, mas a perseguição dos cristãos como o representante simbólico máximo do diabo. Ou seja, esse número é o número que representa a perseguição constante dos cristãos e sua luta perene nesse mundo contra o diabo, a sua perseguição e as tentações que ele traz, para poder de fato viver depois uma vida verdadeiramente livre e santa na Jerusalém Celeste. Entendi. Olha, essa linha de pensamento é muito interessante, porém, eu tenho de fontes muito fidedignas que dizem que, na verdade, o 666 ele vem por causa do teclado antigo dos celulares, quando era de botão. E quando você apertava 666 para escrever uma coisa, aparecia a letra O, que é O de opositor, que é exatamente o opositor, né, nessa perseguição da qual os cristãos fogem. Então, assim, é só para dar o toque. Tipo assim, tem, né, as teorias, a literatura, um negócio interessante, mas factualmente o 666 vem daí. Fica aí um serviço de utilidade pública. Não, deve ser daí mesmo. Eu acho que tem quase... Tá muito, cara, tá muito legal, cara. Tipo, a gente... Todas as minhas piadas, eu tô tipo tentando jogar aviãozinho de papel na aula e todos eles estão tipo caindo no meio da galera. Nenhum tá chegando no quadro. Do quadro da sala. E assim, só aproveitando que o Daniel deu essa brecha da gente entrar no Apocalipse joanino, um outro negócio que é legal também é a origem do nome Armagedon, né? Porque toda hora fala assim, vai ter o Armagedon. Meguido, tá? Era um monte, era um local
que fica Não, hoje... começa não. Meguido. É o Monte Meguido, pô. Não. Meguido era o nome de um monte que fica hoje em Israel. E na época de João, Meguido era um campo de batalha. E em Meguido ficava a sede, as barracas, o quartel de uma das legiões mais cruéis do Império Romano, que perseguia os cristãos. Em hebraico, né? Har, porque é aspirado, significa monte. Sim. Magedon, ou Magedo, é Meguido. Então, Har Magedon era um monte de Meguido, ou seja, era basicamente o lugar de onde saíam as legiões que perseguiam os cristãos. Olha, então foi mal traduzido o bagulho. Então, assim, a batalha do Armagedon, em última instância, simbolicamente, seria a batalha das hostes que perseguem os cristãos, ou seja, o mal, e os cristãos que representam Deus. Então é a batalha entre Deus e Satã. Então é basicamente, Meguido em frente ao lote 14, onde o Jeremias e o Meguido é o 8º andar, né? Onde tá o nosso querido... Como é que era? O Caduzinho do 8º. Caduzinho do 8º. Caduzinho do 8º. Então, assim, eu ouso dizer que o apelido de Nero era Caduzinho e Meguido era o 8º andar, então... A lição é a seguinte, cara, é muito doido saber essas coisas, cara. Eu fico tentando atrapalhar pra ter um certo valor cômico, né? Porque em termos de entretenimento, tem entretenimento, cara. Conhecimento pode ser passado assim, mas eu tento atrapalhar de propósito. Eu não sou tão imbecil assim. Então é muito doido saber essas coisas e, história é um bagulho muito louco e tudo mais. Mas ninguém precisa acreditar em nada disso não, né, galera? Acredita que quer. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, cara, é nos cachorrinhos, nas conversas legais que a gente tem, né? Nas pequenas alegrias, cara. A gente acredita nisso. Olha, Mordente, eu como escolástico, eu quero deixar bem claro a minha posição acadêmica sobre o assunto, que as pessoas tinham religião porque elas não tinham memes. Porque, existir por si só já é difícil pra caralho, sacou? Não precisa ser, entendeu? Ruim. Já é difícil, já é treta. Pra que vai ficar empilhando mais coisa ainda? Cristiano, não, velho, acredita no cachorrinho fofo que você viu lá, acredita no curso de mecatrônica que você tá fazendo, sacou? Acredita nos troços doidos, Você tá dizendo, então, pra gente acreditar no cão? Olha só. Olha aí, mais um nome olha o cara. Mais um nome do Caipiroto, olha aí. Olha aí, eu vou ter que sair desse podcast, cara. Vocês estão muito sofisticados pra mim, cara. Vocês estão aí fazendo festas mascaradas, todo mundo de manto, uns flamingos dando rolê na sala. E eu tô aqui, velho. Eu tô, escutando um sambinho de boa, saco? Tomando minha caipirinha. Vocês estão muito sofisticados pra mim. Então vamos terminar falando aqui, então, os nomes do Caipiroto. Todos os nomes. Nós vamos arregaçar hoje de falar nome. Vamos lá, atenção. 1, 2, 3 e... Rabudo. Leque. Exu Facada. Lucinha. Cramunhal. Azazel. 0 à esquerda. Titio Lucy. Lúcifer. Tinhoso do Tinder. Caduzinho do 8º. Vaca Gorda. Malvadão. Belombo. Zales. Darkness, my old friend. Hades. O inimigo do gerente. O homem do saco. Olha, essa foi quase, hein, João? Ó, quase. O mal encarnado. Suco de sangue. Márcia do mal. Aquele que desvia. Cabeça de morcego. Satanás. Beuzebu. Capa verde. Asmodeus. Cadreel. Chifre pequeno. Coisa ruim. Rabo de seta. 7 peles. Cramunhão. Capiroto. Tinhoso. Gerson de Parobé. Tranca-ruas. Espírito de porco. Papa Negro. Chifrudo. Maldito. Imundo. Inimigo. Maligno. Marvita Larica. Cier. Tio do churrasco. Grande Vermelho. Pé de bode. Mochila de criança. Pai da mentira. Inês Brasil. Paulo Gordinho. Tutu de Guaianazes. Tutu de Guaianazes. Tem duas vezes funcionar. Bicho papão. Azélé. 7 pele. Parede de mijar. Eu saco toda. Eu saco da padoca. Panca. Chuta de parede. Olho de cobra. Pepe. Chifre lá. Caminhão. Eixo cadeira. Cagão. Macaco voador. Asmodeus. Rafael. Beuzebu. Gabriel. De volta na próxima semana.
Cara, falar pra você que final do ano tá uma desgraça, viu? Puta que pariu. Tô triste. Tudo de uma vez. Tô triste, tô chateado com as paradas aí. Tô com febre. Ah, cara, eu sinto muito. Se te serve de alguma coisa, Daniel, a gente fez tanto episódio bom esse fim do ano. Sim, a gente ainda encerra com o diabo. Tomara que ele não cancele nosso pacto depois de hoje.